Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, e esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Nós estamos numa sequência de vídeos sobre a pessoa do Espírito Santo, mas antes do vídeo eu preciso pedir a você, como sempre peço, faça a sua inscrição em nosso canal Aos Confins da Terra. Nos ajude a levar a palavra do Senhor aos confins da terra, verdadeiramente falando. Assista o vídeo gostando, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis e acione o sininho, pois nós temos vídeos às segundas, quartas e sexta-feira. Queridos, nós vamos continuar aqui com a simbologia do Espírito Santo, o que são os símbolos do Espírito Santo. Falamos, é claro, sobre o fogo, falamos sobre o vento, falamos sobre a água, falamos sobre o rio e a chuva ainda dentro do enfoque da água, e hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o símbolo do Espírito Santo, o selo. Quando se fala em selo, se lembra do selo da carta, normalmente. Mas vamos meditar aqui em Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante, que nos diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tomou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daqueles que fez todas as coisas, quando o conselho da sua vontade, segundo o conselho da sua vontade. O 12 e o 13. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ao 14, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Nós lemos Efésios capítulo 1, do versos 3 ao 14, que nos fala sobre o selo como símbolo do Espírito Santo. Por que o selo é símbolo também do Espírito Santo? Porque o selo ele tem algumas características. Nós vamos ver algumas das características que o selo nos fala. Vamos ver 3 características. O selo ele tem um sentido de propriedade. Nas épocas passadas, quando a impressão do selo, desse selo que nós conhecemos hoje, ainda não era conhecido, os dignatários, os reis, os grandes mandatários, eles escreviam uma determinada carta e ele dobrava aquele papel e ele pingava um pouco de cera, normalmente colorida, normalmente vermelha, sobre o encontro da dobra dos 2 papéis, onde selava a carta, e ali ele pegava o seu sinete, o seu anel, o que ele tivesse à mão, e ele ia com o seu anel ou com o seu sinete sobre aquela cera
quente, e ali ele apertava a sua marca, o seu brasão, e essa carta, essa correspondência, esse papel estava selado. Qualquer um que pegasse esse papel em qualquer lugar por algum motivo, ao tentar abri-lo, o que ele ia fazer? Ele ia ver, primeiramente, o selo de propriedade, a quem pertencia aquela correspondência. E o selo hoje não é diferente. Você vai a uma caixa de correio, e você chega lá com uma carta, você cola a carta e na hora que você vai colocar a carta para postar, você paga uma quantia. Mas a carta só sai dali a partir do momento em que é colocado nela o selo. Por quê? Porque aquela carta, ela deixa de ser sua a partir daquele momento e passa a ser de propriedade e responsabilidade do correio. Qualquer coisa que acontecer com aquela carta no trajeto, uma violação ou qualquer coisa, o responsável pelo que estiver ali naquela carta são os correios. Por quê? Porque o selo dos correios estão ali naquela carta. Então, a gente vê em Efésios, no dia do apóstolo Paulo, esse costume era comum. Um comerciante ia a uma floresta selecionar para si, cortar madeiras, imprimindo nelas o seu selo, um conhecido sinal de propriedade. Mais tarde, ele mandava seu servo com o seu sinete correspondente para identificar e transportar a madeira onde era vista o dito selo. Ele ia à floresta, ele conversava lá com o proprietário da floresta, ele separava um lote de madeira, tá? Ou pagava alguém para cortar, ou mandava cortar posteriormente, mas em cada árvore, em cada pé de tronco, ele jogava a marca do seu sinete. Ele pagou por aquela madeira. A partir daquele momento, aquela árvore pertencia àquele dito comerciante. Ao falar com relação ao Espírito Santo, tratando-se de selo, como base nos costumes dos Efésios, o apóstolo nos ensina que o Espírito Santo em nós é prova autêntica de que nós somos possessão e propriedade de Deus. Você sabia disso? Olha que maravilha! Quando o Espírito Santo está na sua vida e você vive a palavra de Deus e você não foge dos parâmetros legais da palavra de Deus, você vive segundo os ditames da palavra de Deus, o Espírito Santo está em sua vida e o inimigo das nossas almas, ele olha para você e vendo em você o Espírito Santo, ele fala: opa, esse é propriedade de Deus. E aí a coisa muda de figura, porque ninguém toca naquele que é propriedade de Deus. Ah, mas pastor, eu já vi, o Senhor permite que haja qualquer coisa, mas tocar não. Nós temos prova. Leia o livro de Jó. O Senhor também nos transmite legitimidade e autoridade. Tá bom? Os documentos oficiais, eles eram reconhecidos e válidos mediante os selos da União, do Estado e etc. Nessa ida para Portugal, para morar lá, nós tivemos que tirar alguns documentos, e além desses documentos serem reconhecidos firme em cartórios de Pádua, nós tivemos que fazer alguns documentos com um outro tipo de reconhecimento, que me faltou agora. Isso, a minha esposa soprou para mim aqui atrás. Tivemos que fazer um apostilamento de alguns documentos. O que este apostilamento faz? Ele dá legitimidade e dá autoridade àquele documento que já era legítimo, porém, o apostilamento é a última instância do reconhecimento da autenticidade. E interessante, queridos, que quando Jesus foi sepultado, os principais sacerdotes pretenderam manter em segurança não
a questão de guardar o corpo para ninguém tocar em Jesus, mas temendo que alguns discípulos, alguns fizessem alguma coisa, eles selaram e conservaram sobre a guarda de guardas da sinagoga, tá? Guardas para poder guardar aquilo ali, para que não fosse violado aquele selo que eles colocaram na pedra que cobria ali a entrada do sepulcro, tá? Violar aquele selo implicava afrontar o governo romano, porque a autoridade permitia a eles fazer aquilo, tá? Violar aquilo não só afrontava o governo romano, assim, aquele que ataca a um filho de Deus, presta bem atenção, é muito importante nós sabermos disso. Nós sabemos tanta coisa sobre o Espírito Santo, mas não sabemos as prerrogativas que nós temos, o que o Espírito Santo nos dá de prerrogativa quando nós vivemos a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus é tudo. Aquele que toca no Filho de Deus, que por Deus é selado com o seu Espírito Santo, ele não ataca só o Filho de Deus, não, ele está atacando e afrontando a autoridade do governo celestial, que nos tem autenticado como verdadeiros filhos de Deus. Eu vou parar rapidamente para poder pular para o terceiro, mas deixa eu te lembrar um negócio. Você se lembra que Davi foi consagrado rei, ainda menino, talvez com 15, 16 ou 17 anos? Ele recebeu sobre si, na presença dos seus irmãos, do profeta e do pai, ele recebeu sobre si uma porção de azeite, selando ele como Espírito de Deus para a função de rei. Muito bem, passou-se muitos anos, presume-se talvez entre 18 e 20 anos, tá? Mais ou menos, para que ele assumisse o reinado verdadeiramente falando. Mas ele continuava selado pelo Espírito Santo. E uma vez, pouco tempo, que ele havia sido selado pelo Espírito Santo com aquele azeite que na época era derramado sobre algumas pessoas, hoje é derramado sobre todos. Todos têm o Espírito Santo no momento que recebem a Jesus. Então, querido, o que aconteceu? Ele chegou diante de um gigante, sem condição nenhuma de vencê-lo fisicamente, belicamente, de forma nenhuma, apenas com uma funda e 5 pedras que ele tirou de uma vala, ou de algum lugarzinho ali. E ele virou para o gigante e falou o seguinte, perguntou, quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse fora dos arraiais dos hebreus que ousa desafiar o Deus dos exércitos? Mas você vê que depois ele se propõe a lutar com esse gigante, mas quem ganha a batalha ali, quem derruba o gigante e quem corta a cabeça do gigante não é Deus, é o próprio menino selado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele estava desafiando o poder de Deus através de uma criança, de um recém-jovem, recém-adulto, fale como você quiser, e Deus deu-lhe autoridade para derrubar e cortar a cabeça do gigante. Está certo que a pedra que acertou a fronte do gigante serviu para derrubá-lo, mas foi preciso Davi usar a espada do próprio gigante e cortar-lhe a cabeça, porque aí, separando a cabeça do corpo, não tem mais vida. Então, queridos, essa mesma autoridade você tem hoje. Então eu vou sair, na hora que disser um assalto eu vou encarar. Não é isso que eu estou te falando. Pastor Heraldo está falando sobre coisas espirituais. Qual é o gigante que te afronta? Busque a palavra de Deus, revista as armaduras do Espírito Santo e vá em luta contra esse gigante. Com certeza ele vai cair no chão e você vai cortar a cabeça dele. E por último, selo também nos fala sobre segurança ou preservação. Alguns produtos, como conserva de frutas e vegetais, eles são lacrados. Já reparou isso? Aqui no Brasil existe uma latinha
E essa latinha, ela no centro da tampa dela tem um pequeno furo e tem uma pequena borra de borracha que sela aquele furo. Para quê? Para justamente não entrar e nem sair ar. Mas se você tirar aquela borra de borracha, aquele selo, você viola aquela lata e a partir daí aquele buraco fica visível e acessível a qualquer tipo de micróbio ou de contaminação. Tirou o lacre, tirou o selo, tirou a proteção. Davi uma vez estava, pastor, você fala tanto de Davi, é um exemplo maravilhoso. Davi uma vez estava descansando das batalhas, porque os salmos que Davi escrevia, ele escrevia muitas vezes no calor da batalha. Entre uma batalha e outra ele parava, o Espírito Santo o usava e ele escreveu salmos na recâmara do seu castelo, na sua sala, escreveu salmos no campo, em vários lugares. Mas uma vez Davi estava talvez entediado, não sei o que ele resolveu fazer, ficar em casa. Ficando em casa, já falei aqui, ele fez uma coisa, pecou, abriram-lhe os olhos, quem abriu foi o profeta Natã, e ele caiu em si, e viu que com aquilo ali ele poderia perder o selo do Espírito Santo. O que ele fez? Correu para a oração, correu para o templo, e você lê o Salmo 51. A primeira coisa que ele fala depois de reconhecer o Senhor é falar: Senhor, pelo amor de Deus, por favor, eu te peço, não retire de mim o seu Espírito. Sabe por quê, querido? Porque tirando o Espírito, tira o selo, tira a proteção. E tirando a proteção, você fica à mercê desse mundo. O Espírito Santo também é simbolizado pelo selo, tá? Com o meio de evitar a penetração de ar, esse selo é colocado nos alimentos para preservá-los de deteriorização por todo o tempo em que o selo estiver naquela lata. Ele pode ser conservado intacto. Assim também, as nossas vidas são seladas pelo Espírito Santo e dessa maneira são preservadas da má influência deste mundo contaminado. Meus queridos e meus amados que estão nos assistindo, o selo é o Espírito Santo, tá? Pense cuidadosamente nessa palavra, tá? Nos pontos que eu falei para você, e vamos lá. Lucas 4,18 fala que Jesus viveu pelo Espírito Santo. Então você precisa do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo. Em Hebreus 9,14 diz que Jesus se ofereceu e morreu pelo Espírito Santo. Você precisa se oferecer a Deus e dar sua vida em prol de Deus, da palavra, pelo Espírito Santo. A Bíblia fala em Romanos 8,11 que Jesus ressuscitou, sim, mas não ressuscitou porque quis ou porque era Jesus, ressuscitou pelo Espírito Santo. E se você ficar firme até o fim, não entregando nada, vivendo a palavra, mesmo que você ainda não tenha certeza de nada, te garanto uma coisa: você vai morrer e na hora do arrebatamento o Espírito Santo vai te trazer, porque você vai ter o seu corpo transformado. Faltam 2 e eu vou falar rapidamente. Jesus vive em nós, sabe por quê? Pelo Espírito Santo. Está lá em Colossenses 2,20. E outra, Jesus produz vida em nós. Essa vida vem através do Espírito Santo. E quem são os selados pelo Espírito Santo hoje? São os crentes verdadeiros. Efésios 1,13 fala que o selo tem relação com o batismo no Espírito Santo. Como Jesus foi batizado com o Espírito Santo, nós igualmente precisamos ser também. A respeito disso, consideremos 2 coisas. Primeiro, Mateus 3,16. Jesus foi batizado, foi selado pela razão de seus próprios méritos. E segundo, para terminar, nós somos selados pelos méritos não nossos, mas de Jesus. 1 Coríntios 1,30. Romanos, se você puder, leia Romanos capítulo 8, verso de número 32. Meus queridos, o selo é símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo veio à terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você, pode crer?